E o papel do psicólogo dentro de uma empresa, será que é importante, gente? Esse é o assunto do Café Corporativo de hoje, daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, Canal 25, março, mês das mulheres, e mais uma mulher aqui com a gente, a Renata Piccolo, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite. A Renata que, nossa, já tem história aqui em Jundiaí, né? Quantos anos de profissão, Renata? 22 anos. Mas também, bom, começou criança, né? Mais ou menos. Muita gente aqui de Jundiaí certamente já foi ajudada pela Renata. A Renata que é psicóloga, ela também é gestora de recursos humanos, ela é consultora em RH, né? E é a esposa do Jael, mãe do Lucas, né? Agora mãe do Pedrão, é isso? Mãe do Pedrão, exatamente. Não que o Lucas e o Jael sejam menos importantes, mas conta um pouco do Pedrão pra gente. Gente, o Pedrão chegou na nossa vida agora, tem aproximadamente 30 dias, um mês, né? E, gente, tá fazendo assim a alegria da nossa casa. Lucas, põe a foto do Pedrão aí na tela. Pedrão, mamãe te ama. Muito bom. Renata, fala, olha, a gente vai conversar hoje muito sobre esse papel do psicólogo, né, dentro de uma empresa, porque as pessoas ainda, infelizmente, ainda têm aquela ideia de que trabalhar é uma coisa ruim, que trabalho é labuta, que trabalho é castigo, né? Inclusive, quando a gente vai na origem da palavra trabalho, lá do grego, né, na Grécia Antiga, tinha os 12 trabalhos de Hércules, que eram os 12 castigos de Hércules. Será que trabalhar é tão ruim assim? Ou será que ainda ou isso mudou? Talvez aí seja realmente a verdadeira importância de um psicólogo dentro da área, para fazer com que encontre a melhor maneira da pessoa estar inserida no seu ambiente de trabalho. Será que essa pessoa está feliz? Né? Muitas pessoas nos procuram porque assim, será que essa pessoa ela está trabalhando só no seu dia a dia porque todos nós precisamos trabalhar, não é só uma questão de hobby, mas muitas vezes ela não está fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Né? E o papel do psicólogo é realmente esse, é identificar se essa pessoa está no lugar certo, se ela está desenvolvendo da maneira como ela gostaria de estar desenvolvendo a atividade dela. Né? Então, o psicólogo dentro da empresa vem muito para ter esse olhar junto a esse profissional, que muitas vezes o profissional ele aceita uma vaga de emprego, né, justamente para trabalhar, mas ele tem muito mais a oferecer para a empresa. E aí o psicólogo está lá para poder olhar, fazer com que ele participe de um processo seletivo interno dentro da empresa, né, fazer com que ele mude de área dentro da empresa. Então, o papel do psicólogo realmente é fundamental na vida de qualquer pessoa. E trabalhar também pode ser no sentido de positivo da coisa, né? De fazer aquele artesanato profissional. Faz sentido isso? Faz todo sentido. É aquilo que a gente sempre fala, né? No domingo à noite, você só vai descobrir se você ama o que você faz no domingo à noite, né? Para saber que vai começar mais uma semana e se você realmente vai começar essa semana com energia, com vontade, né? De desenvolver o trabalho que você desenvolve dentro de uma empresa, uma indústria, um comércio, seja lá qual a sua atividade, né? Então, realmente faz todo sentido. E qual é o papel do psicólogo dentro de uma empresa? Porque quando a gente fala em alocar a pessoa dentro daquilo que realmente ela gosta de fazer, tem tanto no sentido de buscar realmente enfim, o profissional ideal para cada vaga ou a vaga ideal para cada profissional, mas também de ressignificar, né? Sim. Que acontece? A psicologia no Brasil, ela ainda é, como ciência e profissão, ela é uma profissão nova. Nós estamos falando aí de 60 anos aproximadamente, né? E dentro da empresa, vamos falar aí de uma década aí para trás, a gente ouvia-se muito falar sobre
Departamento pessoal, o famoso DP, o DPzão, né? Que aí sim é um departamento justamente para a administração do pessoal, onde normalmente vamos falar de vagas operacionais, onde um gestor chega e fala, ó, precisa contratar esses 5, né? E acabava simplesmente entregando a documentação para um processo de admissão. Tá? Então nós estamos falando aí, vai de alguns anos aqui para frente, que realmente as indústrias elas passaram a ter o departamento de recursos humanos. E aí é que vem a ideia de ter um psicólogo dentro da empresa. O psicólogo hoje ele participa ativamente junto da área de recursos humanos com uma visão totalmente estratégica. Ele começa lá atrás a desenvolver a cultura, a missão, os valores da empresa. E com base em toda essa bagagem, toda essa ferramenta, né, essas informações, é que aí entra o papel do psicólogo na área de recursos humanos, com o foco em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né? Então, o psicólogo, ele com a formação dele, com a bagagem que o profissional tem, e hoje, falo hoje, mas assim, já há algum tempo, com todas as ferramentas, os testes psicológicos, dos quais aplicamos, fazemos avaliações junto, sempre em conjunto com o gestor da área, é onde eu costumo dizer que a gente vai tentar errar menos no processo seletivo. Porque o processo seletivo, eu estou falando da porta de entrada, trazer essas pessoas para dentro da empresa. A visão do psicólogo ajuda de forma estratégica até na redução de custos, porque contratar hoje pessoas não é barato trazer pessoas. Quando a gente fala de um segmento, por exemplo, alimentício, envolve aí, além de todas as etapas do processo seletivo, achamos o candidato, tem um custo muito alto de exames admissionais, né? E aí se a gente faz uma contratação errada, e hoje acontece muito, questão aí de 2 semanas, 3, a pessoa, não é isso que eu quero, ou o gestor fala, poxa, não vai rolar, não quero continuar com esse profissional dentro da empresa. Olha o custo que teve um processo seletivo. Depois, né? Exatamente. Mas eu te pergunto essa questão dos testes, porque muitas vezes o colaborador ou aquele candidato a emprego, quando ele vai fazer um teste, ele está muito preocupado em passar. E é importante a gente mostrar para as pessoas que não existe passar no teste, né? O quanto mais sincero ele puder ser, melhor colocado ele vai estar. Sim, faz sentido? Faz sentido. E o que a gente sempre procura passar para o candidato, né? A palavra teste já deixa a gente tenso, né? Assim, a gente já fica, né? Então, na verdade, ele vai passar por uma avaliação, né, comportamental. Aplicamos alguns testes? Aplicamos. Mas assim, eu acho que o que é mais importante, um bom psicólogo é ter aquele rapport junto com o candidato, tentar deixar ele o mais tranquilo possível. E normalmente, por incrível que pareça, as avaliações psicológicas, 90% elas não reprovam o candidato no processo seletivo, porque assim, um processo seletivo ele é composto por duas vertentes aí na questão de competências, a competência técnica e a comportamental. A competência técnica, legal, a gente vê se o candidato tem tudo aquilo que precisa para aquela vaga, né? Um Excel avançado, um inglês fluente, isso a gente está falando de competência técnica. A competência comportamental já é um pouco mais difícil. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar o candidato que vá de encontro com os valores e a cultura da empresa. Então, por isso, a importância do psicólogo realizar uma entrevista muito bem estruturada, né? Uma entrevista com foco em comportamento, porque é importante a gente enxergar esse candidato dentro dessa companhia, dentro dessa indústria, né? E aí a gente sempre fala, as avaliações psicológicas, os testes, normalmente a gente aplica-se vários testes de acordo com a necessidade que o gestor da área, que a empresa quer. Né? Ninguém sai aplicando testes aí aleatórios sem ter um objetivo. O teste realmente é para avaliar se o candidato tem tais competências e se ele não tem essas competências, o que acontece normalmente? A gente apresenta todo o perfil, né, para o gestor da vaga e o gestor vai falar para a gente, tenho tempo,
o que é um pouco mais difícil hoje. Para trabalhar com a formação desse profissional. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalinho agora, Sim. porque olha só, tem assunto demais aqui. Tem. E no segundo bloco eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão do papel do RH, nesse papel estratégico do RH. Sim, perfeito. Então daqui a pouco a gente volta com mais Renata Piccolo aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são entregas por motoboys de brindes a moradores de condomínios. Essa nova modalidade de crime virtual em andamento nos últimos meses são que motoboys se apresentam na portaria dos prédios procurando por morador específico, informando que irá entregar um presente gratuito por conta do seu aniversário. O morador curioso, pois realmente é seu aniversário, desce para pegar o pacote quando é avisado que apenas terá o custo da entrega do motoboy e, por questão de segurança, não pode se receber em dinheiro ou Pix, apenas cartão, de crédito ou débito. O morador entrega o cartão ao pseudo-entregador que foge com o mesmo, ou frauda a operação com uma máquina de cartão. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com a Renata Piccolo, que veio falar a respeito de RH aqui no Café. E nós falávamos agora no intervalo aqui sobre a importância estratégica disso, né? O quanto que o RH pode ajudar outros departamentos. Renata, no passado, os líderes eles tinham medo que o RH interferisse. Hoje ele ajuda. Fala um pouco mais sobre isso para mim. Sim, exatamente. Eu costumo dizer que o RH é o coração da empresa, né? O RH ele participa de forma estratégica de absolutamente todo o planejamento de uma empresa, né? Então, assim, e o psicólogo na atuação dentro do RH, nessa questão estratégica, ele vai atuar desde a questão da demanda de contratação, mas principalmente na questão de levantamentos de necessidades internas, de treinamentos e desenvolvimentos do time que já existe, né? Porque como a gente falou no bloco anterior, uma contratação mal feita é um custo muito alto para a empresa. Então, por que não ter um olhar para dentro e ver o que nós temos de talentos dentro da empresa que possa ser desenvolvido? Que podem ser aproveitados em outros departamentos. Isso é ganho para a empresa e é ganho para o profissional também que tem oportunidade, né? Principalmente porque, assim, eu já me deparei muitas vezes com um profissional que ele ama trabalhar em determinada empresa, pela questão da cultura, pela questão do acolhimento, pela questão, enfim, aí envolve todo um pacote, né? O porquê que ele gosta de trabalhar naquela empresa, porém, ele não se enxerga de repente, mas não tem aquele brilho nos olhos para uma atividade que ele vem desenvolvendo. Então, por que não olhar para esse profissional e enxergá-lo dentro de um outro departamento dentro da empresa, o qual ele vai render muito mais, né? E vai trazer muito mais ganho para essa empresa e para ele, né? Porque assim, funcionário, colaborador feliz, vida pessoal também, né? E é importante a gente dizer que a realidade das pessoas e das empresas muda, né? A realidade muda. Quer dizer, hoje você me contratou, hoje eu estou feliz, mas a minha realidade para daqui a 2 anos é outra. E a da empresa também, né? Todos nós temos o direito dessa mudança, faz sentido? Sim, todo sentido. Realmente, e falando um pouquinho desses últimos 3 anos que o mundo viveu essa pandemia,
a realidade ela vem se mudando muito rápido, né? Então eu acho que o papel do psicólogo dentro dessa realidade se tornou até um pouco mais necessário a participação dele, porque assim nós nos deparamos com situações, né? Falando da pandemia, nós tivemos muitas pessoas que tiveram o privilégio, devido às suas atividades, de fazer um trabalho home, mas que as empresas deram todo o apoio, né? Tentaram trazer o mais próximo possível. Em contrapartida, nós tivemos muitas áreas necessárias, áreas da saúde, uma área de limpeza, né, áreas de produção, né, que acabaram se desenvolvendo aí alguns sintomas, alguns transtornos, o burnout, que é o mais conhecido. Quando você fala em treinamento, em especial treinamento, eu percebo que o gestor, muitas vezes, ele não percebe o quanto que a equipe dele precisa desse treinamento. Porque o gestor está muito focado na técnica, né? Então, se eu trabalho com vendas, eu vou treinar técnica de vendas, e isso eu mesmo treino. Sim. Mas quando eu trago outras habilidades, como, por exemplo, a paciência que o vendedor também precisa ter para poder vender, ou aquela habilidade de comunicação, de percepção, talvez eu precise trazer isso de fora. E quando o gestor não vê, o psicólogo, o RH vê? Aliás, o psicólogo, o papel dele é de realmente estar sempre enxergando além, porque o gestor, ele é muito focado, como você falou, além da parte técnica, ele é muito cobrado pelo resultado. Então, muitas vezes, para ele alcançar esse resultado, ele quer números dentro da empresa. Vamos contratar pessoas, vamos colocar pessoas para dentro para poder entregar, né? Mas assim, entregar a que preço? Entregar como? Né? Então, assim, o papel do psicólogo junto ao time de recursos humanos é esse, é de analisar, ver a possibilidade do treinamento, de desenvolver essa pessoa, e não só a pessoa, o time como um todo, né? Porque muitas vezes o gestor, o foco dele é treinar habilidades técnicas, como você falou. Agora, muitas vezes um time de vendas, por exemplo, uma questão de poder de persuasão, uma comunicação mais assertiva, muitas vezes o gestor, ele não tem essa qualificação para poder treinar o seu time. E aí, quando a área de recursos humanos identifica, muitas vezes ou traz uma consultoria ou contrata alguma escola técnica para fazer esse treinamento, o próprio gestor também vai. Sim, ele passa a ser treinado junto, né? Sim. E que é uma coisa boa. Exatamente. Outra coisa que a gente percebe também é que o psicólogo atua na gestão de conflitos. Total. Tem muito conflito entre departamentos? Estamos falando de pessoas, né? Mas às vezes interesses diferentes, porque o departamento de vendas é cobrado para vender. O departamento de operacional, ele é cobrado para entregar na data. E, enfim, às vezes tem um conflito aí, né? Como gerir esses conflitos? Sim. Normalmente as empresas acabam tendo canais, né? Justamente para que esse psicólogo possa ser um mediador entre as áreas, porque realmente acontece, é o exemplo que você acabou de dar, né? Principalmente o time de vendas. Vendas, quando envolve um comissionamento, vendas ele quer vender. E muitas vezes ele não tem nem acesso ao planejamento da empresa de como é que vai conseguir fazer a entrega, né? Então, e aí começam os conflitos, né? Então, o papel do psicólogo também, o psicólogo dentro de uma organização, a gente fala que ele está na área de recursos humanos, mas na verdade ele está desde a porta da entrada até a saída da logística para entrega. Com certeza. Né? Então, o papel dele realmente... Na semana passada, a entrevista foi com a Débora Santos, e ela falava a respeito da importância da gente ter uma visão sistêmica. Ou seja, aquilo que eu vendo eu tenho que entregar, aquilo que eu entrego é importante para eu vender de novo, né? E o psicólogo, ele é um gestor geral da empresa, ele não é um comandante geral, né? Não confundir gestão com comando, mas ele está olhando para tudo aquilo lá, ele precisa fazer com que aquelas pecinhas se encaixem. Faz sentido? Faz sentido. Ele tem que ter uma visão totalmente macro, né, da organização como um todo, né? E aí muitas vezes a atuação dele vai ser primeiramente dentro de uma hierarquia junto com os gestores, né, para poder realmente apontar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser desenvolvido, aquilo que de repente não dá para desenvolver, né? Então o papel dele realmente
realmente é primordial nessa questão de uma visão total do negócio. Muito legal. Olha, a gente vai fazer mais um intervalinho então, Sim. Renata, e na volta agora a gente volta com mais cafeína para falar a respeito dessa, para a gente finalizar esse assunto e ver o que nós podemos fazer também dentro da nossa empresa, tá? Até daqui a pouco. Combinado. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Evidentemente que já está comprovadíssimo que as vacinas são eficazes. E natural que isso traga alguns benefícios para nós. Um deles é viver mais. Vacina de Covid, vacina de gripe, meningite C, que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, são os grandes aliados para garantir qualidade de vida aos nossos idosos e fazer com que a integração deles na sociedade seja muito proveitosa, ou seja, viver mais e com qualidade. Leve seu idoso até a unidade básica de saúde do seu bairro, faça a revisão da carteirinha de vacina e brevemente teremos a vacina de gripe já disponível, já. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo e a gente se divertindo aqui no Muito. intervalo, né? Então, agradecer aqui ao Edivaldo da Cuidare, que vem com a dica de saúde aqui no Café Corporativo, e a gente agora finalizando esse assunto do RH e dizendo, né, dando a oportunidade até para a Renata falar o que ela pensa a respeito dessa questão do RH, da importância dele, porque nós estávamos conversando aqui dos nossos primeiros empregos, né, Renata? Sim. Onde a gente tinha o DP, né, que era aquele departamento, tinha um balcão que o sujeito ia entregar e retirar documentos, né? Exatamente. O RH não é nada disso, né? Não, o RH hoje em dia, na verdade, a gente se depara cada dia com um nome diferente, né? Então, assim, é o Departamento de Recursos Humanos, é o Gente e Gestão, né? Então, as empresas estão, assim, a cada vez mais colocando um nome que traga um acolhimento melhor para os colaboradores, né? Então, realmente, a importância de se criar células dentro do Departamento de Recursos Humanos, porque, assim, como a gente estava falando, antigamente era departamento pessoal, vulgo aquela questão só administrativa. É necessário hoje? Demais, né? Ainda mais com tantas mudanças no nosso país, né? as leis, social. Então, assim, hoje existem profissionais, quando a gente fala, eu recebi um currículo para a área de recursos humanos, espera aí, generalista, é difícil você achar um psicólogo que queira trabalhar numa área administrativa. Um apontamento de cartão de ponto hoje de forma digital, enfim, né? Mas assim, hoje existem duas divisões, é a parte de humanas e a parte realmente administrativa, burocrática, a parte de legislação, que é tão importante quanto, né? Mas assim, eu como psicóloga, é óbvio que eu ressalto que realmente é necessário, né? Hoje, se todas as empresas puderem abrir um pouco mais, né, o leque e ter esses subsistemas bem distribuídos e desenvolvidos dentro da área de recursos humanos, não precisa ser nada muito grandioso, né, mas ter uma pessoa especialista, competente para trabalhar a parte de humanas. Né? Porque assim, quando eu brinco, eu falo assim, uma visão generalista, você pode ter uma visão, mas eu acho que você ser especialistas em duas coisas tão distintas é um pouco mais complicado. Né? Então, bom. Eu falo, a minha paixão é pela área de humanas, a minha paixão é pela área de pessoas. Né? A gente até tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, pessoas, elas são a chave do sucesso de todo negócio. E são. Mesmo hoje, nós psicólogos tendo a possibilidade de trabalhar com plataformas de inteligência artificial que nos auxilia muito na parte de um recrutamento, mas são pessoas que desenvolveram essa plataforma. E vai continuar, né, Sim. Renata? Mas é isso, é importante a gente dizer que nunca as pessoas vão estar fora das empresas. Por mais que haja inteligência artificial, ainda há necessidade de ter as pessoas, até porque os consumidores são pessoas. Sim. E o interesse de todo o mercado das empresas é que essas pessoas cada vez consumam mais, então elas precisam estar empregadas, né? Elas precisam estar empregadas para elas poderem consumir. O emprego não vai deixar de existir, o que pode acontecer
é que essas pessoas que se acomodam estejam fora do mercado de trabalho em função de uma nova tecnologia, né? Exatamente. Renata, muito obrigado por ter vindo, viu? Imagina, agradeço o convite. Acho Foi um que prazer. foi muito gostoso a gente conversar e eu já repito o convite aqui para que possamos conversar novamente em breve Estou à disposição. sobre outros assuntos relacionados ao RH. Muito obrigada. Agradeço. Muito bom. O Café Corporativo fica por aqui e você nos acompanha aqui pelo nosso YouTube também. Além da TV, nós temos o canal no YouTube, que afinal de contas nós temos lá um acervo para ser essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.